gostaria de compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10, e nós vamos ler uma passagem bastante conhecida dos irmãos, para a glória do nome de Jesus, onde nós percebemos mais um dos grandes milagres que o Senhor Jesus Cristo operou durante o seu ministério terreno aqui na terra, onde quando esteve aqui conosco, andando por essa terra e fazendo milagres e morrendo na cruz do Calvário para salvar a todos nós perdidos pecadores. Amém? Se você está conosco pela primeira vez, eu quero dizer para você que todos os dias, de segunda a sexta, às 6 até às 7 da noite, nós fazemos o nosso culto vespertino. É um período onde nós adoramos a Deus em oração e com hinos, e depois ministramos a palavra de Deus, falando das grandes bênçãos de Deus e como Ele é maravilhoso e digno de adoração em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem a sua Bíblia aberta, eu gostaria que você lesse comigo, capítulo 10, a partir do versículo 46. E diz assim a sua Bíblia e a minha também. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Eu acredito que uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus, do ministério do Senhor Jesus Cristo, do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, com certeza é a história do cego de Jericó. O cego de Jericó não é só conhecido pelo seu conteúdo abençoado, mas porque também é tema da mensagem de muitos pregadores, demonstrando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo quando era abordado por alguém que tinha grande necessidade. Não só pela necessidade do cego, mas mostrando como Jesus tem paciência e amor por aqueles que clamam. Mesmo quando toda a multidão achava ruim com o cego, o Senhor Jesus Cristo teve calma e paciência para com ele, para chamá-lo para perto e fazer na vida dele um grande milagre que mudou a sua vida completamente. Muito tem se especulado a respeito da identidade de Bartimeu, né? O próprio Marcos diz que Bartimeu era filho de Timeu. E você sabe que quando a Bíblia fala do nome de alguém, ou quando ela designa o nome de alguém, principalmente assim pela sua filiação, é porque a pessoa que era pai daquele cego era uma pessoa importante no contexto. Alguns historiadores nos dizem que Timeu foi o líder de uma grande revolta judaica na região de Jericó contra os romanos. E Timeu liderou, era um general judeu, e liderou uma rebelião que culminou, na verdade, na sua morte, na morte de toda a sua família. E os historiadores contam que Bartimeu, para servir de exemplo aos demais, para que não fizessem novamente nada disso, ele foi cego dos dois olhos, ele foi ferido nos olhos e ficou cego, para que as pessoas em volta vissem e não tentassem nada de revolucionário novamente contra o povo romano, que era quem tinha o domínio sobre a Judéia naqueles anos onde eles estavam lá. Agora veja só que interessante. O capítulo 10 e o capítulo 9 começa a passagem, né, a etapa onde a história vai se passando do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo para o momento quando ele foi sacrificado pelos nossos pecados, quando ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E nós observamos isso por volta do capítulo 9 e o capítulo 10, que o Senhor Jesus Cristo vem numa série de discursos às crianças, ao jovem rico, e abençoando não só eles, mas também
seus próprios discípulos, quanto àquilo que aconteceria com ele nos próximos dias. Mas alguns versículos antes de eles entrarem em Jericó, nós percebemos por volta do versículo 32 que os discípulos estavam numa discussão, perguntando para Jesus quem seria o maior no reino quando Jesus estabelecesse o seu reino. Eu acho bonito como Jesus tinha paciência e longanimidade com os seus discípulos. Atos dos Apóstolos, os primeiros versículos, nos deixa bem claros que até o momento da ascensão do Senhor Jesus Cristo, eles ainda não tinham percebido ao que significava a vinda e o ministério terreno de Jesus. Eles achavam realmente que era um momento de rebelião contra os romanos, que era um momento onde o Senhor Jesus Cristo ia tomar de novo o governo estabelecido e o trono estabelecido por Davi. Fisicamente, naquele momento, ele traria de volta o reinado davídico e não simplesmente um reino espiritual que, claro, se tornaria físico através da sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceram com ela e não prevalecerão jamais. Mas o que a gente percebe é que o Senhor Jesus Cristo, com paciência, fala para eles que, na verdade, o reino não era desse mundo e que o reino existia de uma maneira diferente. E que eles percebessem que esse reino futuro, ele era a respeito do serviço, do amor. O próprio apóstolo Paulo fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Mas amor, paz e alegria no Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus Cristo entra em Jericó, ele é saudado mais uma vez agora pelo cego, por aquilo que ele representava. A continuação daquilo que o Senhor nosso Deus tinha prometido através da linhagem de Davi. Na verdade, o que eles entendiam como continuação, Jesus Cristo, na verdade, não apenas representava o ápice daquilo que Deus havia dito de quem ele era. Ele era o filho de Davi, aquele prometido de estar no trono para sempre, no lugar onde Deus havia prometido que ele estava. E quando a conversa começa e Jesus entra na cidade, a gente percebe que o cego tinha uma compreensão muito melhor do que aqueles que viam. É por isso que quando o Senhor Jesus Cristo o Espírito de Deus colocou essa mensagem no meu coração, eu costumo dizer que Bartimeu era o cego que podia ver. Bartimeu foi o cego que conseguia enxergar as coisas com a clareza que elas realmente tinham. Bartimeu conseguia ver em Jesus muito mais do que um líder político ou um líder religioso. Ele conseguia ver em Jesus a solução final para o seu problema. Você sabia que Jesus é a solução final para o seu problema? Jesus não é uma ponte para solucionar o seu problema. Jesus não é alguém para colocar você no status onde você vai poder solucionar o seu problema. Jesus não é uma pessoa que simplesmente pode representar para você uma saída para o seu problema. Jesus não é uma pessoa que pode dar para você subterfúgios, ou então ele pode dar para você como se fosse acessórios para que você consiga terminar ou dar final ao seu problema. Jesus Cristo, a pessoa dele, é a solução final para o seu problema. Jesus é a única pessoa que é a solução final para o seu problema. Sabe que a diferença entre nós e muitas das vezes o cego, o que é a diferença entre os discípulos e o cego? É que enquanto os discípulos estão vendo Jesus como uma ponte, como um caminho para alcançarem algo melhor na sua vida, o cego está vendo, mesmo o cego, Jesus, como a única coisa que pode ser algo melhor para a sua vida. É por isso que nós observamos o salmista Davi, ele como pastor de ovelhas ou como guerreiro, e falamos que ele é o homem segundo o coração de Deus e às vezes não entendemos. Eu na minha oração tenho muito claro aquilo que ele fala: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. Rodeado de pompa, rodeado de realeza, rodeado de filhos, rodeado de privilégios, rodeado de ouro, rodeado de glórias, rodeado de troféus. Ele olha tudo isso e fala assim: Senhor, eu cheguei à seguinte conclusão, que tudo isso não presta, bem mesmo que eu tenho na minha vida é o Senhor.
Bem mesmo que eu tenho na minha vida é a sua presença. Bem mesmo que eu tenho na minha vida é aquilo que o Senhor e só o Senhor pode fazer. Eu glorifico o nome de Deus porque o Senhor Jesus, quando viu que os homens começaram a perceber isso, ele falou assim: Pai, eu te dou graça porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Às vezes a gente olha um irmão na congregação passando em profundos problemas, morando numa casa muito pequena, sem condições na vida de mesmo dar o sustento completo para os seus filhos, vivendo do pão de cada dia, do maná que vem do céu, onde muitos irmãos olham um para o outro e falam assim: se não for a nossa misericórdia, o nosso irmão morre de fome. Mas aquele irmão chega à noite no culto e numa alegria profunda, ele chora ao ouvir que Deus é bom. E as pessoas falam assim: claro que Deus é bom para ele, porque ele tem vivido às custas da misericórdia de Deus, e aqueles que têm todas as benesses que Deus ofereceu a eles, não conseguem ver que também vivem na mesma situação do irmão que não tem nada. Porque se não for ao Senhor, ora diga a Israel, eles também estariam mendigando o pão. Como é bom, irmãos, quando conseguimos chegar a essa conclusão, que somos cercados por Deus, mesmo quando temos tudo. Que como somos cercados pelas misericórdias de Deus, mesmo quando estamos abastecidos. Você hoje, eu sei que trabalhou, que ganhou muito mais, talvez, do que imaginava que saiu de casa para ganhar. Que foi abastecido pelo Senhor com uma maravilha, ou foi surpreendido por uma notícia fantástica. Foi surpreendido por uma notícia maravilhosa, de algo bom que vem em volta para você, de algo que foi resolvido para você. Talvez você esteja com os discípulos vendo tudo aquilo que Jesus tem feito na sua vida e esteja começando a pensar nos lugares principais da sinagoga, aos lugares principais do reino. Não caia nessa mentira. Lembre-se de que como cego você foi chamado pelo Mestre e recebeu uma solução final para a sua vida, que não é o documento, que não é o dinheiro, que não é a situação financeira. Ele lhe deu vista. Ele permitiu que você enxergasse algo que jamais você conseguiria ver com os seus próprios olhos, para a glória de Jesus. Aleluia. Para a sociedade ele era cego, indigno, sujo, deficiente. Sabe que tem muita gente assim, muito crente sem visão. Vai se batendo pela vida, tateando as coisas, achando que a vontade de Deus ora é uma coisa, ora é outra. Ora vai achando que foi chamado para ser obreiro, ora vai achando que não foi chamado para ser nada, dependendo da circunstância. Dependendo daquilo que fala mais alto em volta de si, ele não tem condições de enxergar à frente. Já passou por momentos assim, meu irmão, minha irmã? De estar completamente cego sobre o seu futuro, sobre saber o que vai acontecer daqui 5, 6, 7, 8 meses, 5, 6, 7, 8 anos. O bom é saber, irmãos, que nós estamos nas mãos de Deus e das mãos do Senhor, ninguém pode nos arrebatar. Estar com os olhos bem fitos nele, saber que haja o que houver, daqui 10 anos, daqui 15 anos, estaremos ainda vendo ao Senhor. Ele era mendigo, ele vivia no trocado das pessoas que sentiam misericórdia dele. Ele vivia naquilo que as pessoas tinham misericórdia dele para doar, aquilo que elas tinham misericórdia para oferecer. Misericórdia para poder dar mais um alimento para ele, para poder dar mais um pedaço de pão, para poder dar mais um gole de água. Ele precisava de ajuda para tudo. Quantos crentes têm vivido nos dias de hoje assim, precisando de ajuda para tudo? Ele não consegue abrir a sua Bíblia e se alimentar da palavra de Deus, ele precisa de ajuda. Ele não consegue orar pelos seus problemas, ele precisa de ajuda. Ele não consegue agradecer a Deus pelas suas benesses, ele precisa de ajuda. Ele não consegue, irmãos, nem mesmo conseguir ver que o Senhor o ama, ele precisa de ajuda. Ele vive necessitando de ajuda. Mesmo quando ele foi
foi completamente cercado pela benesse do Senhor, ele precisa de ajuda. Eu fico observando que, às vezes, as pessoas fazem um esforço enorme, irmãos, quando estão em um problema. Elas fazem um esforço desumano quando entram em um problema. Elas vêm para as campanhas de jejum e oração, elas falam com o pastor, elas começam a entrar em campanhas de libertação, elas vêm buscar o homem de Deus, elas vêm se derramar na presença de Deus nos cultos, elas abrem o coração. Quando o problema vem, quando o filho aparece doente, quando o esposo aparece com um diagnóstico final, quando a esposa aparece com uma depressão, eles rasgam as vestes como se fazia no Antigo Testamento, colocam cinza sobre a cabeça, clamam a Deus de joelho, passam dias consternados, um esforço enorme por conta que o problema bateu, mas não fazem um esforço diário para que o problema não chegue. Mas não fazem um esforço devocional diário para saber qual que é a ordem do dia para o Senhor. O cego, quando ouviu que Jesus estava na cidade, falou: essa é a minha chance. Ele gritou por Deus porque ele não queria mais mendigar. Ele não queria mais viver na porção da misericórdia dos outros. Ele queria agora, com as vistas abertas, alcançar a bênção completa para a sua vida. Ele queria agora, com os olhos abertos, ele queria alcançar a bênção completa para si. Ele conhecia tudo a respeito do Messias. E ele esperava uma promessa. Agora ele queria conhecer o próprio Messias. Saber quem é Jesus é o começo da solução dos nossos problemas. Saber quem o Senhor Jesus Cristo é o início da solução dos nossos problemas. Saber quem Ele é. Nos aproximar dele é o início da solução. Mas quando ele nos vê, a nossa solução chegou. Mas quando ele nos olha, a nossa solução está à nossa mão. Mas quando ele entra em nosso favor, a nossa solução chegou para a nossa vida. A Bíblia fala que a esperança que se vê não é esperança. Nós, como cegos, irmãos, primeiro ouvimos da esperança, para poder depois abrir os olhos e ver aquele a quem nós esperávamos. Primeiro nós ouvimos da esperança com os olhos fechados, para depois os olhos abertos ver aquele a quem nós esperávamos tanto. O Senhor Jesus Cristo é aquele que nós estamos esperando tanto. O Senhor Jesus Cristo é aquela pessoa maravilhosa a quem nós estamos esperando. Sabe o que o cego fez em primeiro lugar? Quando ele ouviu que o Senhor Jesus Cristo passava por lá, ele começou a falar de Jesus por quem ele era. Jesus, filho de Davi. O Senhor não é o filho da Maria. O Senhor não é o filho de José, o carpinteiro. O Senhor não é o profeta da Galileia, o profeta de Nazaré, ou de onde ninguém sai. O Senhor não é o perturbador. O Senhor não é aquele que é amigo de pecadores, beberrão e comilão. O Senhor não é aquele que usurpou os lugares. O Senhor não é aquele que fez para si um bando. O Senhor não é aquele que anda disseminando mentiras. O Senhor não é aquele que anda expulsando demônios com o poder de Beelzebul. Não. O Senhor é o filho de Davi, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é a solução para todos os meus problemas. O Senhor é a solução para todas as minhas questões. O Senhor é a solução para tudo aquilo que esperava. O nosso papel, irmãos, é crermos de verdade que o Senhor é aquele que pode solucionar o nosso problema. Eu quero começar a finalizar. Quando o Senhor o chama, a primeira coisa que ele faz, ele deixa para trás a sua capa. Sabe, esse é uma das grandes pesquisas também que se faz a respeito disso. Alguns dos comentaristas dizem que a capa era a representação de uma herança. Que a capa representava a herança que ele havia recebido.
Outros dizem que era comum naquela época, quando uma pessoa mendigava, a vergonha era tanto de mendigar que ela cobria-se completamente com a capa, ela ficava corcunda diante das pessoas e colocava a mão para fora, completamente coberta com a mão para fora da capa. Mas o fato é que aquela capa representava alguma posse que aquela pessoa tinha. E a única posse que ele tinha era aquela capa. Ali era o lugar onde ele dormia, ali era o lugar onde ele trabalhava mendigando, ali era o lugar onde ele tinha a sua proteção. Aquela capa representava para ele tudo o que ele tinha. Era um lugar seguro para ele, aquela capa. Aquela capa também era uma representação para os judeus de que ele tinha licença para poder operar mendigando. Além de, claro, aquela capa também ser o único pertence que sobrou da sua família. Era a sua herança, era a sua posse, era a sua possessão. Mas ao ouvir que o Senhor Jesus Cristo o chamava, mas ao ouvir que a voz do Senhor, do Messias, vinha ao seu respeito, a primeira coisa que o cego Bartimeu faz, ele lança a sua capa e vai ter com Jesus. Isso em vários sentidos da nossa vida é muito importante. Porque ele diz que ao ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, nada mais interessa. Ao ouvir que o Senhor Jesus Cristo nos chama por causa do nosso clamor, nada mais interessa. Não há valor nas outras coisas quando ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos ouvido a voz do Senhor nos chamando na oração. Nós ouvimos a voz do Senhor Jesus Cristo nos chamando através da mensagem da palavra. Nós temos ouvido a voz do Senhor nos chamando nos momentos de dificuldade. Nós temos ouvido a voz do Senhor Jesus nos chamando quando nós clamamos em alta voz, mesmo quando as pessoas dizem para que nós nos calemos a respeito do assunto. Eu sei, irmãos, que o Senhor tem falado com você a respeito disso. Mas você tem se valido da capa, tem se valido da herança, tem se valido do nome, tem se valido de quem você representa, tem se valido das coisas que representam você, tem se valido da sua empresa, do seu dinheiro, da sua conta bancária, do seu documento. E o Senhor Jesus Cristo está falando, quando eu lhe chamo, deixe isso de lado, porque é comigo a solução. Eu não sou um acesso para a sua solução, eu sou a solução por si mesma, para a glória do meu nome. Aleluia. É por isso que nós temos tentado e batido, dando murros em ponta de faca, porque temos confiado tudo menos no Senhor. O cego deixa de lado e se apresenta ao Senhor Jesus Cristo. E aqui vem a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz, que mostra a representação do coração de Bartimeu por completo. O Senhor Jesus Cristo olha para Bartimeu e fala assim: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ora, Jesus. O que você quer que eu te... Ora, como assim o que você quer que eu te faça? Eu fico imaginando que qualquer pessoa teria respondido assim. Mas sabe qual que é o problema? É que Jesus, mais uma vez, com a sua pergunta, expõe o nosso coração. Quando ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Ele te faz a pergunta, o que é que você crê que eu sou capaz de fazer? O que você crê que Jesus é capaz de fazer? O que você crê que Jesus é capaz de transformar na sua vida? O que você quer que Ele te faça? Aonde está a sua crença e a sua confiança no Senhor Jesus Cristo? Até onde você acredita que Ele é quem Ele diz que Ele é? Até onde você coloca a confiança naquilo que Ele realmente representa? Bartimeu não teve dúvidas na pergunta. Bartimeu não teve dúvidas em responder a sua pergunta. Senhor, o que eu não quero que o Senhor... Sabe o que ele podia ter respondido? Eu já falei isso outras vezes, talvez você já tenha me ouvido falar. Ele não pediu, falou assim, Jesus, faz o seguinte, me dá uma canequinha onde eu posso colocar mais moeda, porque a que eu tenho agora está muito pequena. Senhor, se o Senhor me der um cão-guia, eu vou poder me locomover melhor. Se o senhor fizer uma propaganda aí, ó, o senhor é muito conhecido, se o senhor fizer uma propaganda, ó, pessoal, todo mundo ajuda o Bartimeu, eu tenho certeza que as minhas esmolas vão melhorar bastante, Jesus. Quanta gente pedindo para que Jesus promova-o,
Faça propaganda de mim, Jesus. Oh. Senhor, faz o seguinte, olha, aumenta a minha capacidade de ter lucro para mim ajudar melhor a minha família. Senhor, olha, aumenta a minha capacidade de poder me locomover, Senhor. Me faz aí uma pessoa que tenha mais poder para poder ir e vir, que eu possa ter mais poder e influência. O cego Bartimeu, ele não teve dúvidas a respeito disso. Quando ele vê a questão, ele fala assim, é o seguinte, Jesus, o que eu quero é o que só o Senhor pode fazer. O que eu quero é que o Senhor me dê vista. Senhor, me faz ver. Me faz enxergar, Jesus, me faz olhar além das questões, além da minha capacidade de ver, além da minha capacidade de enxergar. É só isso que eu preciso ver. Eu preciso enxergar, porque se eu enxergar, Senhor, eu nunca mais vou precisar de pedir esmola. Se eu ver a sua realidade, Senhor, eu não preciso que o Senhor faça propaganda para mim. Se eu poder enxergar a realidade do Senhor, Pai, eu não preciso ter poder no meio dos homens. Se eu poder enxergar a sua realidade, Senhor, eu não preciso mais que eu viva na mendigância espiritual. Se eu poder enxergar, Senhor, Pai, a minha família nunca mais passa necessidade, porque agora eu vou ser um homem na sua presença, e o Senhor agora vai operar milagres através de mim. O que eu preciso, Jesus, é enxergar e ver. O que você precisa, meu irmão e minha irmã, é no dia de hoje pedir para que Jesus te ajude a ver, porque você crê em Jesus naquilo que em Ele é. Jesus olha para aquele homem e fala assim, a sua fé te salvou. Não foram os seus olhos, não foram a sua percepção, a sua perspicácia. Não foi o fato de você ser uma pessoa que conseguiu enxergar alguma coisa, não. Foi o fato de você ter crido quando nada mais tinha importância para você. Foi o fato de você ter crido e enxergado quando nada mais podia significar. Foi o fato de você ter visto aquilo que ninguém viu e ter segurado isso com todas as forças da sua alma. A sua fé te salvou e logo viu. Depois disso, ele teve a vista. E sabe o que ele fez depois que ele viu? Ele não voltou mais para a porta da cidade para mendigar. Ele não voltou mais para a porta da cidade para estender a mão para alguém dar dinheiro para ele. Ele nunca mais voltou para debaixo daquela capa. Ele nunca mais foi mais para a possessão antiga. Nunca mais na sua vida. Sabe o que ele viu? Sabe o que ele fez? Ele viu ao Senhor Jesus Cristo e o seguiu. Oh, meu irmão, minha irmã. Se o Senhor Jesus Cristo hoje lhe deu vista sobre o que você precisa, nunca mais volte para a vida antiga. Nunca mais volte para os subterfúgios antigos e para as posses antigas. A partir de hoje, siga o Senhor Jesus Cristo daquilo que Ele te deu. Nessa nova revelação que Ele te deu. Nesse novo enxergar que Ele te deu. É por isso que a adoração desse culto faz toda a diferença. Essa adoração que entregamos no final do dia ao Senhor Jesus Cristo é a adoração daqueles que já enxergaram, daqueles que já viram ao Senhor, daqueles que já puderam compreender que se o dia terminou hoje bem, ou se o dia terminou hoje mal, ou se o dia terminou hoje mais ou menos, qualquer jeito que o dia tenha terminado, Ele continua na glória. Eu estou seguindo a Jesus, eu estou indo em direção a Ele, e Ele pode resolver, e Ele é a solução final de todos os meus problemas. Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela realidade, Pai, de poder te ver. Nós te agradecemos, ó Pai, por poder enxergar ao Senhor, Pai, em todos os dias da nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela realidade, Pai, de poder ver que só o Senhor é Deus. Ah, Jesus, abençoa as nossas vidas, ó Pai, como o Senhor abençoou a de Bartimeu, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver a Tua verdade, Senhor, e entender que só o Senhor é a nossa solução. Abençoa os meus irmãos e irmãs, ó Senhor, Pai, que assistiram esse culto, Senhor, e que estão glorificando, Senhor, Pai, o Teu nome, Jesus, em casa, Senhor, recebendo a palavra no seu coração, Pai. Continua guardando o nosso pastor, Senhor, dando graça a ele, Senhor, a sua esposa, Senhor, aos seus filhos, ó Pai, abençoando cada um deles pelo amor do Teu nome, Senhor. Abençoa também, Senhor, Pai, a avó, Senhor, Pai, vó Isabel, Senhor, continua dando graça à Tua filha também, Senhor, Pai, fortalecendo a sua vida, Senhor. Abençoa o nosso pastor no Brasil, Senhor, o pastor José Wellington, Senhor, a irmã Wanda, Senhor, dando graça aos Teus filhos também, Pai. Todos nós, ó Senhor, Te adoramos nessa tarde, Pai, Te bendizemos.
O Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai, Senhor. E para sempre nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Guarda a nossa casa e a nossa família. Cobre-nos com teu sangue. E para sempre nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. E até mais. Paz do Senhor.